Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aqui estamos para nossa reflexão bíblica. Vamos buscar o Senhor, meditar na palavra, buscar a instrução do Senhor. Quero realmente pedir que o Senhor te abençoe sua casa, pedir que você aí se aquiete, prepare o seu coração, que você ajunte os seus, aqueles que estão com você, se estiver sozinho, onde você estiver. Vamos abrir a palavra, vamos meditar na palavra do Senhor. Nós vamos meditar nessa oportunidade no texto de Neemias, livro de Neemias, no Antigo Testamento. Neemias capítulo 4, versículos de 6 a 14. Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia e vamos refletir então a santa e bendita palavra do Senhor. Neemias capítulo 4, versículos de 6 a 14. Eu vou ler, acompanhe por favor a leitura. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-se as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao Senhor nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. De maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Texto tremendo da palavra de Deus, texto conhecido por vários de nós, texto que o Senhor tem uma palavra para nós nesse momento. Então vamos orar, vamos pedir que Ele abra nossa mente, ilumine os nossos corações, nossos olhos, para compreendermos a santa lei do Senhor. Amado Senhor, nesses dias difíceis, buscamos o Senhor, nossa rocha, nosso escudo, nosso socorro bem presente nas tribulações. O Senhor, ó Deus amado, é o Senhor que conforta o nosso coração, que enxuga as nossas lágrimas e que nos sustenta em meio às grandes tribulações da vida. Portanto, é para Ti que nos voltamos, é para Ti que olhamos, é em Ti que depositamos nossa vida, Senhor. E é de Ti que esperamos a palavra, é de Ti que esperamos o alimento, é de Ti que esperamos a direção santa, a sublime direção divina da Tua palavra, o pão do céu, o alimento do Senhor para nós nessa hora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Como estava falando, esse texto é um texto conhecido, talvez não por todos, mas Neemias foi um dos primeiros governadores no processo de restauração de Jerusalém, quando o povo estava voltando do grande exílio, do exílio dos quase 70 anos ali, que começou com o exílio babilônico e depois com as outras nações que subjugaram a Israel no exílio. E nós, então, temos a história do primeiro governador, que foi Zorobabel,
e que a ênfase de Zorobabel foi a reconstrução do templo. Eles começaram a reconstruir o templo, reconstrução das casas, e então Deus toca no coração de Neemias, que se dispõe a ser o reconstrutor dos muros, reconstrutor da cidade, de forma mais ampla, de forma mais estruturada, trazendo então um governo realmente ali reestabelecido, estabilizado em Jerusalém. Só que Neemias, nós conhecemos a história, que ele ficou sabendo do estado de Jerusalém, ele orou, clamou a Deus, ele foi ao governador, ao imperador, teve cartas, e veio então com aquelas cartas, encontrou ali as autoridades em Jerusalém, mas eles estavam de certa forma também influenciados, liderados pelos líderes que estavam na região de Samaria, estes Sambalá, esses líderes que tinham uma certa influência em Jerusalém e que não queriam por nada, que Neemias tivesse êxito no seu propósito. O seu propósito de reconstruir a cidade, de reconstruir Jerusalém, de reconstruir os muros. Então, Neemias tem que enfrentar não só o trabalho, não só as pessoas com as suas visões pequenas, o próprio povo, mas ele também tem que enfrentar inimigos ferrenhos que querem destruir os seus projetos, seus sonhos, seu propósito. E nós encontramos, de repente, os inimigos oprimindo, cercando, e de repente os líderes vêm para Neemias e diz que, na verdade, eles não conseguiriam mais continuar, que a força tinha acabado. Versículo 10, então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Jogar a toalha, como alguns gostam de dizer. Queridos, mas é muito mais sério. Eles estão desistindo da possibilidade da reconstrução de Jerusalém, da dignidade de suas vidas, de suas famílias, a segurança de suas famílias, de um projeto futuro para suas famílias, e eles então entregam-se à tendência da desistência. E a minha proposta então é olhar para esse texto, queridos, aprendendo com a palavra, como enfrentar tendências de desistir. Como enfrentar tendências de desistir. Nós estamos enfrentando dias difíceis, dias de perdas, dias de lutas, dias de luto. Todos nós temos tido grandes perdas nesse tempo da pandemia, nesses tempos em que o mundo está realmente enfrentando grandes embates. E muitas vezes, então, olhando para os problemas, conflitos, perdas, nós nos entristecemos. Isso não é errado a gente se entristecer, não é errado chorar, não é errado ter o luto, mas não desistir. Não podemos desistir. Não podemos desistir do nosso propósito de vida, não podemos desistir dos sonhos de Deus para a nossa vida, não podemos desistir. E como então, olhando às vezes para os inimigos, nos sentimos muito fracos. Olhando para as circunstâncias, nos sentimos mais fracos ainda. Olhando para os inimigos que tentam nos oprimir e nos destruir, nos vemos fracos. Olhando para as nossas forças, nos vemos então pequenos e incapazes, e tendentes a desistir. Mas a palavra nos convoca, queridos, a aprender então com a instrução do Senhor, como enfrentar tendências de desistir. Eu fico impressionado quantas pessoas começam os projetos convictas de que estão diante de projetos que Deus tem para elas, sonhos que Deus tem para a sua vida, para a sua família, sonhos pessoais, mas que glorificam a Deus, que poderiam redundar em grandes movimentos para a glória de Deus, para o reino de Deus, para a sua vida, para a sua família, mas ao primeiro embate, a primeira perda, a primeira luta, pessoas desistem facilmente.
E muitas vezes, queridos, nós estamos enfrentando, inclusive, uma batalha na educação dos nossos filhos e às vezes desistimos. Uma batalha ferrenha contra ideologias que estão aí, propostas anticristãs, e nós muitas vezes achamos que não vamos dar conta e desistimos. Mas não podemos desistir e devemos aprender como enfrentar tendências de desistir. Primeiro aspecto que observamos aqui, quando olhamos para a vida de Neemias, é que ele tinha um plano, ele tinha um propósito de vida. Primeiro aspecto, então, que nós precisamos aprender é compreender o propósito que nós temos para a nossa vida. Todos os planos que temos devem estar dentro de um propósito maior de vida. O propósito de vida do cristão é viver para a glória de Deus. Dentro desse propósito maior, viver para a glória de Deus, cada um tem a especificidade do seu propósito, com a sua vida, com os seus dons, com aquilo que ele faz. Então, viver para a glória de Deus, não é? Uma pessoa, então, que é empreendedora, uma pessoa que é músico, uma pessoa que é, então, profissional em qualquer área da vida, como cristão, ele deve, com a sua profissão, com a sua vida, com a sua família, viver para a glória de Deus. E construir, edificar, empreender, sempre pensando em que sentido isso contribui para o propósito da minha vida com Deus, propósito de glorificar a Deus, propósito da minha missão como cristão nesse mundo, como isso contribui para o reino de Deus. Contribui hoje, como é que vai contribuir amanhã? Essa é a pergunta que devemos fazer para vencermos tendências de desistir. Neemias tinha claramente o seu propósito de vida, viver para a glória de Deus. E ele entende que Jerusalém estava ali destruída, as pessoas passando fome, os seus contemporâneos, patrícios, estavam oprimidos numa situação terrível. Ele chora, ele jejua, ele ora, e ele então entende que Deus quer usá-lo para reedificar Jerusalém. E deixa de ser uma coisa muito séria para você quando a gente pensa em propósito, quando a gente pensa em visão de vida, quando a gente pensa em missão de vida. Edificar Jerusalém era importante. Edificar os muros de Jerusalém, restaurar os muros de Jerusalém era extremamente importante. Mas deixa eu trazer para você o que a palavra quer nos ensinar de forma muito profunda nesse momento. Ter um projeto de edificar uma empresa, passar num concurso, edificar uma carreira, ter o propósito de ter um empreendimento sólido, tudo isso é muito importante e pode glorificar ou não o Senhor. Agora, Neemias tem um propósito, que é esse de reedificar Jerusalém, os muros, a cidade, os prédios, mas por causa de um propósito maior, nessa perspectiva de glorificar a Deus. O propósito de trazer segurança para as famílias, dignidade para as famílias, trazer um espaço onde haveria vida, alegria, festa, celebração da vida, poder plantar, poder colher, saber que eles então estariam cercados pelos muros, com um governo, com uma cidade, então com a sua estrutura estabelecida debaixo da bênção do Senhor, debaixo da graça de Deus. É importante ter um propósito de vida, é importante você perguntar: para que essa empresa? Para que esse empreendimento? Para que essa carreira? Para que esse diploma? Para que essa profissão? Um cristão não vive a sua vida sem propósito. Mas muitas pessoas têm brigado com essa questão de propósito, porque pensam assim: se eu penso em propósito, é quase que fosse olhar a vida como se fosse uma máquina, tipo um relógio, né? O relógio está funcionando, então ele está cumprindo o seu propósito, essa máquina está cumprindo o seu propósito. A vida cristã, a vida com Deus, a vida cheia de propósito, na perspectiva de Deus, é bastante diferente, queridos. Tanto é que construir muros, restaurar a cidade, não teria sentido só aquilo ali funcionando como uma máquina.
Neemias está pensando nas crianças correndo pelas ruas. Neemias está pensando nos velhos sentados nas praças, com segurança, celebrando a vida. Neemias está pensando no trabalhador que vai para o seu trabalho e tem segurança na cidade. Neemias está pensando, porque naqueles dias, queridos, uma cidade sem muros era uma cidade sem segurança, uma cidade sem dignidade, uma cidade onde o governo, inclusive, nem era seguro. Por isso que Sambalá, Tobias, esses líderes querem destruir Neemias com a sua liderança, querem por tudo que Neemias não cumpra o seu propósito. E Neemias então tem essa profunda convicção quando ele diz: não temais, não os temais, não temam os inimigos, não temam os inimigos, que isso nos leva então para o nosso segundo ponto aqui. Primeiro é esta profunda convicção do propósito de vida. Propósito de vida não como máquina, propósito de vida, propósito de ter uma profissão, propósito de glorificar a Deus com essa profissão, com essa empresa, com esse empreendimento, com esse diploma, com esta qualquer área da sua vida, viver para a glória de Deus, perguntar, e aí você sempre vai pensar: por que desistir? Se com isso eu estou glorificando a Deus, se Deus me deu esses dons, se Deus permitiu eu fazer esse empreendimento, se Deus permitiu eu ter essa profissão, se Deus permitiu eu ter esse cargo, se Deus permitiu eu plantar, então como desistir se Deus está envolvido? Se tem um propósito maior, se o reino de Deus está sendo ali servido, está sendo plantado, edificado por meio da sua vida. Então, primeiramente, aprendemos a não resistir, porque temos um propósito maior de vida, e esse propósito toca nos nossos propósitos em detalhes, no que fazemos. O que fazemos, entregamos para Deus, se glorifica o Senhor, se está edificando o reino, se é para a glória de Deus, e se traz essa ideia de propósito como vida, família, segurança, saúde, tudo isso. Então, você não pensa em propósito como máquina, não é? Mas você pensa em propósito numa dimensão muito mais profunda, que é a dimensão do Evangelho, da graça em Cristo Jesus. E aí nós então olhamos para Neemias confrontando o povo que vem dizer: estamos desistindo, Neemias, não damos conta, nossas forças acabaram, nossos inimigos vão nos destruir, nós desistimos. E Neemias diz: não os temais, não temam os inimigos. O que você teme? O que você teme? Que a pandemia vai destruir tudo? O que você teme? Que não haverá trabalho para você, que não haverá pão, que não haverá sustento para os seus projetos, para os seus sonhos? É isso que faz você desistir? O temor dos inimigos? O temor das estruturas políticas, sociais? Olhe para Cristo, querido. Olhe para Cristo, olhe para o Senhor da história, que renova as nossas forças, que dá sentido ao que fazemos e que faz com que nós tenhamos a força para não temer os inimigos. Não os temais, não se entregue ao medo dos inimigos. Olha o que esse texto diz de forma tão assustadora. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles, versículo 11, e os matemos, assim faremos cessar a obra. Então, há inimigos reais, há inimigos invisíveis. Mas olha o que dizem os judeus: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. De todos os lugares subirão contra nós. Então, é aquela questão de olhar para o inimigo e reconhecer as forças do inimigo, mas é supervalorizar a força do inimigo e se entregar ao inimigo dizendo: eu estou derrotado, realmente eu te entrego tudo. Queridos, nós não estamos em tempo de ter falta de discernimento, que temos inimigos reais nas estruturas políticas, nas estruturas sociais, nas áreas da educação. Nós temos inimigos na área da filosofia, nós temos inimigos. O cristianismo tem inimigos reais. Há todo um processo de tentar destruir a mente dos nossos filhos, e nós não podemos ficar calados, não podemos nos entregar ao medo dos inimigos, não devemos nos acovardar. Não os temais.
Não se entregue ao medo. Por isso, continuando, o texto nos diz: lembre-se do Senhor. É o terceiro ponto. Como enfrentar tendências de desistir? Como enfrentar tendências de desistir? Neemias confronta, chama a liderança. Inspecionei no versículo 14. Dispus-me, disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Depois ele diz: lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Lembre-se do Senhor. Lembre-se de Deus mesmo, não de religião, não de regras de religião. Lembre-se do Deus vivo, do Pai que nos ama, que está envolvido na nossa vida, que está envolvido nos nossos propósitos, que está envolvido nos nossos projetos, que está envolvido nas nossas famílias, na educação dos nossos filhos, na plantação da Igreja Esperança. Lembrai-vos do Senhor, essa obra é de Deus, a sua família é de Deus, sua empresa, se você é um servo de Deus, sua empresa é de Deus, seu propósito é de Deus, sua formatura, sua formação acadêmica é de Deus, sua vida de pesquisador é de Deus, sua vida profissional é de Deus, a sua vida é do Senhor, seus projetos, seus sonhos. Se você tem vivido para Deus, para a glória de Deus, não tem por que desistir. Lembre-se do Senhor. Deus é contigo, o Senhor é contigo. Por isso não é uma pregação de autoajuda, que você tem o poder, que você tem a força, que você pode. Lembre-se de Jesus, lembre-se do Pai, o Senhor é contigo, o Senhor é com a sua vida. Lembrai-vos do Senhor, forte e temível, nele sim nos firmamos, para não desistir. O Senhor é Deus, Ele é forte, Ele é temível e Ele está conosco. E Ele está conosco. Deixe de olhar só para os problemas. Deixe de olhar só para o emaranhado das circunstâncias. Nunca, talvez, na minha vida eu tive tanto que olhar para o Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Só encontramos renovo se permanecemos olhando para Cristo. Olhando para o Senhor, firmado no Evangelho. Deus é Pai, Deus é bom. E Deus não nos abandonou. Deus não desistiu de nós. Ele nos ama, Ele nos fortalece. Lembrai-vos do Senhor. Lembre-se do Senhor. O que você está tentando desistir na sua vida hoje? O que você está entregando para o inimigo hoje? Sua vida sexual, talvez o seu dinheiro, talvez sua profissão, talvez os seus filhos, talvez a sua família, talvez um projeto que você tinha, acreditava até que podia seguir em frente e agora talvez você esteja desistindo. Neemias grita, Neemias clama pelo poder do Espírito Santo. Lembre-se do Senhor. Lembrai-vos do Senhor, forte e temível. Lembre-se do Pai. Lembre-se do Filho Jesus. Lembre-se do Espírito Santo que está conosco. Lembre-se do Senhor e a sua palavra. Lembre-se do Senhor forte e temível, revelado na palavra com suas promessas, com a sua graça. Nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei, diz o Senhor. E eis que estou convosco todos os dias, disse Jesus. E ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O Senhor é conosco, a palavra está cheia de promessas. Volte-se para a palavra, volte-se para o Senhor. Lembre-se do Senhor e da sua graça. Deus é Deus de toda graça para te sustentar em meio a essa temores, medos, tendências de desistir. Lembre-se do poder de Deus. Lembre-se do Senhor forte e temível. Não olhe para você, repito. Não olhe para a força do inimigo. Não olhe apenas para a força das circunstâncias. Olhe para Deus e reconheça o poder de Deus, que nos renova, que nos sustenta, que enxuga as nossas lágrimas e que nos traz esperança. Lembrai-vos do Senhor. Lembrai-vos do Senhor. Por último, queridos, como aprender a enfrentar tendências de desistir? Neemias, então, insiste e diz: lembrai-vos do Senhor grande e temível e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Pelejai. Então, lute na dependência do Senhor.
não na força do seu braço, não na força do dinheiro que talvez você até já conquistou, não na força da ignorância com seus filhos, impondo, sendo autoritário. Não. Lute na força e no poder do Senhor. Lute na força do amor. Lute na força da entrega de coração. Lute por seus irmãos, por sua família. Eu acho lindo quando ele diz seus irmãos, porque nós temos alguns solteiros adultos aqui na igreja, e às vezes a gente fala de forma tão forte da família, e às vezes você não se encontra, às vezes, não é, na mensagem. Neemias começa dizendo, lute por seus irmãos aqui da esperança, pelos irmãos que estão soltos, que estão na esquina, que estão na rua, que estão com suas vidas destruídas. Você é um instrumento da graça de Deus, você é um instrumento valoroso nas mãos do Senhor. Pelejai, lute. Como não ser engolido por tendência de desistir? Permanecer lutando, permanecer na luta, no embate, em nome de Jesus. Queridos, eu quero dizer para você, como membro aqui da Igreja Presbiteriana Esperança, e você que me escute, que talvez nem membro de igreja seja, por favor, nós somos chamados a lutar. A igreja aqui nesse tempo é chamada de igreja militante, igreja que está numa batalha, numa grande batalha pelo Evangelho, uma grande batalha de amor, de resgate de vidas. E nós, portanto, não estamos aqui pensando na Igreja Esperança preocupados apenas com construção de algum aspecto físico, estrutural das estruturas dessa igreja. Nós temos um sonho de reconstrução, que a estrutura pode até ser importante, não é? Mas o maior sonho nosso é a edificação de vidas. Neemias estava preocupado com a restauração de vidas. As famílias, por isso então, falamos com os solteiros aqui, preocupe-se com os irmãos, com as pessoas que Deus tem posto no seu caminho, preocupe-se com os filhos espirituais que Deus tem posto, pessoas que você pode e deve discipular, evangelizar, servir com a sua profissão, com os seus sonhos, com os seus projetos, porque se não for assim, você não estará engajado no reino de Deus, você não estará no propósito maior de viver para a glória de Deus. E aí sim, as suas desistências podem até ter sentido, mas se você está envolvido no reino de Deus, se você está no coração do Senhor, então preste atenção, a palavra te chama a continuar lutando, batalhando, pelejai, não como um soldadinho, um robozinho de igreja, não é lutar pela igreja para dar dinheiro para pastor, propósito de viver para a igreja, não, deixa eu dizer uma coisa para você, querido, seu propósito não é viver para um pastor, não é viver para dar dinheiro para pastor, não é nem mesmo viver para a Igreja Esperança, a não ser na perspectiva de ver a esperança como a igreja de Cristo, parte da igreja maior do Senhor, a igreja invisível, igreja militante que você faz parte e que por causa de sua visão você está engajado nela e você investe, você participa e você peleja conosco para a glória de Deus, mas peleja acima de tudo por causa do reino, da visão do reino, do propósito maior da sua vida. Por causa disso, sua profissão é importante. A sua profissão é o meio pelo qual não foi dado uma profissão para você pensar em si mesmo, no seu dinheiro, no seu conforto. Em parte, sim, você sustenta a sua casa, sustenta seus filhos, traz algum conforto para a sua vida se você é solteiro, seus empreendimentos, mas se você não tem visão de reino, você ainda é muito pobre de espírito, deixa eu ser sincero com você. Tem uma visão como Neemias. Neemias estava lá no palácio, tudo muito bem, era o copeiro do rei, na verdade um tipo de administrador da casa real, não é? E ele, como administrador da casa real, com todo o conforto, com tudo que tinha, ele entende que tem um chamado maior de viver para a glória de Deus e preocupar-se com seus irmãos. Ele vem para Jerusalém e doa a sua vida ali, e nesse propósito então, ele não desiste, ele peleja, ele luta e ele convoca os irmãos à peleja, e hoje a palavra nos convoca a pelejar. Peleje por sua vida como servo de Deus, peleje por sua integridade moral, por sua integridade espiritual,
Não deixe de pelejar por sua santidade, por sua vida com o Senhor, como servo de Deus, como serva de Deus, se você é um solteiro adulto, se você é um pai de família, se você é um jovem, se você é um casal que ainda não tem filhos, não importa onde você esteja, em qual momento da sua vida, peleje, lute para ser um servo valoroso de Deus, uma serva valorosa do Senhor, pelejando pelo Evangelho, lutando. Então a sua profissão é importante, vou relembrar, o seu curso é importante, seu título é importante, os empreendimentos são importantes. Eu louvo a Deus, repito várias vezes aqui, por termos uma igreja onde há tantas pessoas empreendendo, sonhando, trabalhando, se dedicando, com projetos muito claros, e eu quero renovar nesta oportunidade, então, em nome de Jesus. Abrace os seus projetos, sua empresa, seus empreendimentos, a sua formação, capacitação acadêmica. Entregue tudo isso no altar de Deus para a glória do Senhor. Viva para a glória de Deus com um propósito muito claro de servir o Senhor, de ser bênção com o que você tem, com as qualidades, com a profissão, com a sua formação, com o seu dinheiro, com suas vitórias. Sirva o Senhor, viva para a glória do Senhor. Não é servir a igreja como escravo de pastor ou qualquer coisa parecida. Ter visão de reino, ter visão do governo de Deus na história e de você como partícipe dessa história, como alguém que serve, que glorifica o Senhor para a glória dele, em nome de Jesus, servindo a Jesus, servindo o Evangelho de Jesus, tendo uma vida com propósito. Esse texto, esta palavra, vencer tendências de desistir, tendo um propósito de vida, tendo uma visão de vida, uma missão de vida, viver para o reino de Deus, glorificando o Senhor e enfrentando tendências de desistir, em nome de Jesus. Por isso Neemias insiste, e eu concluo, não desistam dos seus filhos, sejam filhos espirituais, pessoas que Deus tem posto no seu caminho. Não desista da sua família, não desista do projeto aqui da esperança, não desista dos projetos que Deus tem posto na sua vida, porque Deus é conosco. Pelejai, lute, trabalhe, levante cedo se você precisar, ou durma tarde se você precisar, diante dos seus empreendimentos, dedique a sua vida, dedique-se, porque estamos aí nas mãos do Senhor. Quais são os grandes desafios que Deus tem para você com essa palavra, meu querido? Como eu já perguntei algumas vezes, o que você está aí talvez hoje jogando a toalha, desistindo, talvez se entregando ao medo, talvez se entregando aos inimigos, talvez se entregando a uma vida derrotada sexualmente, uma vida derrotada na área financeira, entregando-se ao medo e vendendo a sua integridade. Talvez uma derrota tremenda na sua própria vida cristã, na sua vida com Deus. Por causa de provações, de lutas, muitos desistem da fé, desistem do Evangelho, desistem do reino de Deus. Por causa de uma decepção com a igreja, ou com o pastor, ou com a vida. Mas hoje o Senhor vem chamar a sua atenção, a minha atenção, em nome de Jesus. Não desista, não se entregue a tendências de desistência. Quais são as atitudes que o Senhor quer de você nesse momento? Olhe para Cristo. Não tema, não temos inimigos. Tenha uma visão clara do seu propósito de vida. Peleje, firme-se no Senhor, lembrai-vos do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe os seus caminhos. Vamos orar, tome posição, tome atitude, peleje, lembre-se do Senhor, não tema, defina o seu propósito de vida, abrace o seu propósito de vida como servo e como serva de Deus. Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor amado, eu quero me entregar ao Senhor, mais uma vez, para cumprir os teus santos, eternos e benditos propósitos com a minha vida, Senhor. E obrigado, Senhor, porque quando estamos servindo o Senhor com propósito de vida, nossos projetos, inclusive os pessoais, eles têm profundo sentido. Ter uma formação acadêmica, ó Deus, conquistar ali processos nos nossos empreendimentos, poder ter condição financeira para sustentar nossa família,
sustentar o teu reino, progresso do Evangelho. Ó Deus amado, renova as forças dos pais para lutarem por seus filhos com amor, Senhor. Em nome de Jesus, com oração, lutando em oração, lutando em oração, lutando em amor, lutando em amar, em nome de Jesus. Renova as nossas forças, porque todo o poder vem do Senhor, Pai. Lembrai-vos do Senhor, lembrai-vos do Senhor. Mais do que nunca nos lembramos do Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor está vivo, o Senhor está do lado de cá conosco, o Senhor está do lado de lá com os que já foram. O Senhor é Deus daqueles que te amam, Senhor. Obrigado por tua palavra. Renova as nossas forças e ajuda-nos jamais desistirmos dos sonhos do Senhor, dos projetos, das bênçãos que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém. 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 O Senhor abençoe sua vida, sua família. Receba a bênção do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado, eterno e maravilhoso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.